Meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, mais uma vez aqui para continuarmos as nossas meditações no livro de Jonathan Edwards, A Genuína Experiência Espiritual. Já quase que já encerrando, essas meditações que nós temos feito já há algum tempo. Então faltam apenas 2 tópicos que serão trabalhados da seguinte maneira. Eu vou falar sobre um deles hoje e o último tópico falaremos eu e o presbítero Elano. Tá bom? Abordaremos por ser um tópico de conclusão e um pouco mais extenso. Mas hoje o que Edwards nos tem para falar é o seguinte, meus amados irmãos. A prática cristã é para os outros o principal sinal da sinceridade de um convertido. Vou repetir. A prática cristã é para os outros o principal sinal da sinceridade de um convertido. 2 textos aqui são importantes logo inicialmente para lermos. Primeiro, em Mateus 7,16, diz a palavra ali, pelos seus frutos os conhecereis. E em Mateus 12,33 diz assim, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Amados, em nenhum lugar na Escritura, no Novo Testamento, quando a gente fala a respeito de Cristo, em nenhum lugar Jesus Cristo ele vai dizer o seguinte, olha, vocês vão conhecer a árvore por suas folhas, por suas flores. Vocês vão conhecer os homens por aquilo que eles dizem, pelas histórias que eles contam das suas experiências, pelas suas lágrimas ou expressões emocionais. Não. Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, é pelo fruto que se conhece a árvore. E percebam, irmãos, que essa verdade ela é muito importante, porque isso quer dizer que a prática cristã é o princípio, ou ele é, não o princípio, mas digamos, o principal sinal pelo qual podemos julgar a sinceridade e a veracidade de cristãos que fizeram a sua pública profissão de fé. E veja que Jesus, então, ele nos dá um conselho interessante. Que nós procuremos pelos frutos da prática cristã nos outros. Mas não pense que ele fala apenas também dos demais. Ele também nos exorta que devemos mostrar esse mesmo fruto aos outros, naquilo que tange, naquilo que diz respeito à nossa própria vida. Não é à toa que ele mesmo diz em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja também que Jesus não diz, assim brilhe também a vossa luz, exprimindo aos outros os seus sentimentos, as vossas experiências. De fato, não é isso que Jesus diz. É quando os outros veem as nossas boas obras, é que eles vão glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Porque o que de fato importa, meus amados irmãos, é que Deus seja glorificado em nossa vida. O Novo Testamento, meus queridos, ele está cheio dessa mensagem. Em Hebreus, no capítulo 6, versos 4 a 8, nós lemos sobre aqueles que foram iluminados, que provaram o dom celestial, E assim por diante, e diz o texto, eles caíram. Mas veja que curioso aquilo que ele diz no verso 9 e 10. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Veja, por que o escritor de Hebreus ele estava tão confiante que a fé deles era verdadeira e que eles não cairiam? Por causa exatamente da sua prática cristã. Exatamente sobre isso que ele fala no verso 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então esse é um dos vários textos que nós poderíamos citar. Mas o fato é, como diz Jonathan Edwards, tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado, meus amados irmãos, por aquilo que fazemos. Testemunhos pessoais, histórias sobre os nossos sentimentos e experiências, tudo inútil sem boas obras e prática cristã. E de fato, isso é bom senso. Todos sabemos, meus amados irmãos, que ações falam mais do que palavras. Elas falam mais alto do que as palavras. E veja que isso se aplica tanto ao domínio espiritual quanto ao natural. Deixa eu exemplificar melhor isso. Imagine 2 pessoas. Um parece andar humildemente perante Deus e os homens, viver uma vida que fala de um coração penitente, contrito. Ela é submissa a Deus na aflição, ela é mansa, ela é gentil para com os outros homens. Aí vem uma outra pessoa e fala sobre quão humilde ela é,
como ela se sente condenada pelo pecado. Olha, eu sou o maior dos pecadores. Como fala então, não é, acerca de estar prostrada no pó perante Deus. E por aí vai. Só que essa pessoa, ela se comporta como se fosse o cabeça de todos os cristãos da cidade. Ela é autoritária, é alguém mandona, é importante perante ela mesma e principalmente é alguém que não suporta crítica. A pergunta é, qual dessas duas dá a melhor demonstração de ser um verdadeiro cristão? Não é falando, meus amados irmãos, às pessoas sobre nós mesmos que nós demonstramos o nosso cristianismo. Inclusive a Escritura nos ensina a que nós não devemos falar de nós mesmos. As pessoas é que devem falar de nós. Palavras, elas custam muito pouco. Jonathan Edwards diz que é pela dispendiosa e desinteressada prática cristã que nós mostramos então a autenticidade da nossa fé. Agora, é lógico, meus amados, que devemos crer que essa prática cristã, ela existe numa pessoa que diz acreditar na fé cristã. Porque o que se testa, o que está sendo testado é a sinceridade daqueles que se dizem ser cristãos. E vejam que a questão é que uma pessoa não pode proclamar-se cristã sem reivindicar certas coisas. Nós não podemos, porventura, aceitar como cristão alguém que negue as doutrinas fundamentais do cristianismo. Não importa quão santa, não é? Quão piedosa essa pessoa pareça. Isso é uma questão de lógica. Junto com a prática cristã deve haver uma aceitação das verdades básicas do Evangelho. E elas incluem, por exemplo, crer no Senhor Jesus Cristo como enviado de Deus, como Messias. Crer que Jesus Cristo subiu àquela cruz, morreu para satisfazer a ira de Deus, a justiça de Deus contra os nossos pecados, que ele ressuscitou dentre os mortos, e outras doutrinas dessa ordem. Então vejam, meus irmãos, que a prática cristã é a melhor prova da sinceridade e salvação daqueles que dizem acreditar exatamente nessas verdades. Mas nenhuma aparência exterior é um sinal infalível de conversão. Sem falar que muitas das obras dos crentes estão longe dos olhos da maioria. Muito daquilo que o crente faz, daquilo que o crente produz em obras, está escondido do mundo, meus amados irmãos. Nós não podemos ver dentro do coração de uma pessoa para ver as suas motivações. Nós não podemos estar certos até que ponto, não é, uma pessoa pode ir, uma pessoa não convertida, na aparência exterior do cristianismo. Mas Jonathan Edwards nos diz que se pudéssemos ver toda a prática que a consciência da própria pessoa conhece, poderia então ser um sinal infalível da condição de uma pessoa salva. Só que aqui nós nos deparamos com algo que é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Meus amados, é Deus quem vê o coração. É Deus quem olha o mais profundo do coração humano, do ser humano. É Deus quem perscruta o nosso interior. O homem não tem a capacidade para fazer isso. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina a julgarmos pelas obras, julgarmos os homens por suas obras, mas também cuidado com aquilo que nós temos produzido como obras na nossa vida cristã. Diante desse rápido tópico aqui de Jonathan Edwards nesse livro, nós podemos tirar algumas lições muito práticas para nós, irmãos. A primeira delas é que nós vimos que nós podemos julgar os outros baseados em seus frutos, em suas obras. Mas que ao mesmo tempo nós devemos considerar quais são os nossos frutos. Por quê? Porque nós também seremos julgados exatamente por conta disso. Então, aqui duas questões básicas a debatermos. A primeira, com que frequência você julga? Meus irmãos, nós somos ávidos em julgar, rápidos demais para julgar. Então, com que frequência você julga? Com que frequência você julga o outro? Com que frequência você tem julgado o seu irmão da igreja? O segundo questionamento que eu faço, baseado no que Edwards nos fala aqui, é como você julga, ou seja, com que critérios? Com base em quê? Com base nos seus critérios? Com base no seu código moral? Com que medida você julga? Eu quero lembrá-lo que nós somos advertidos na Escritura que com a mesma medida que julgarmos, nós seremos julgados.
Meus irmãos, nós julgamos as pessoas. Jesus nos incita a fazer isso, por aquilo que elas produzem, mas com muita sabedoria, com muito temor e tremor, e baseados exclusivamente na palavra de Deus, na lei de Deus. Em segundo lugar, pense comigo, quando as pessoas te julgam, e você pode estar certo de que as pessoas estão te julgando, o que você acha que elas encontram? Sinceridade e veracidade de um cristão que professou a sua fé em Cristo? Ou o quê? Pense sobre isso, meu irmão. Você está sendo julgado todos os dias. O que as pessoas encontram? Em segundo lugar, a segunda lição que nós tiramos, em aplicação para você, para mim, eu quero te lembrar que você é alguém que existe como povo de Deus para manifestar a glória de Deus no mundo. E a melhor maneira como nós fazemos isso, meus amados irmãos, é pelo testemunho vivo da nossa vida, transformada como uma nova criatura em Cristo Jesus. E aqui eu vou lembrar você parte daquele versículo que já foi citado, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meu irmão e minha irmã, como povo de Deus, você é alguém para a glória de Deus? Você é alguém para quem as pessoas olham, julgam e dizem: a vida dessa pessoa expressa a glória de Deus. Deus tem sido bendito no meio dos homens por causa da tua vida. Em terceiro lugar, eu peço a você que você verifique quais são realmente as coisas nas quais você crê. Nós falamos também sobre isso aqui, Edwards fala sobre isso. A razão é porque nenhum cristão é um cristão sem crer piamente no Evangelho e naquilo sobre o qual ele se sustenta. Então, mais uma vez, eu quero indagar você com uma pergunta: você crê nas doutrinas básicas do Evangelho? Ou paira alguma dúvida ainda sobre isso? E quero, inclusive, estimulá-lo. Pastor, eu tenho algumas dúvidas ainda acerca de algumas coisas muito básicas. Me procure seus professores de escola dominical, procure os seus líderes na igreja, pessoas mais instruídas, mas que jamais alguma dúvida sobre as doutrinas fundamentais da Escritura paire na vossa mente e no vosso coração. Em quarto lugar, cuidado com o fato de que muitas das nossas obras estão longe dos olhos do mundo. E aí, nesse ponto, nós nos sentimos muito tentados a pensar em algo que a Escritura condena. Veja, o mundo de fato não vê muitas das coisas que nós praticamos e fazemos. Mas, amados irmãos, o Senhor conhece todas as coisas. E é muito fácil mostrar o que não somos para os outros, para o mundo. É muito fácil nós colocarmos uma fantasia, uma máscara de verdadeiros cristãos. Mas, meus amados irmãos, repudiem a ideia antibíblica de achar que vocês podem ou que nós podemos enganar de alguma maneira a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos aos olhos ou em secreto é do conhecimento total de Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. Porque Ele é onisciente, meus amados irmãos. Porque Ele é Deus. Por fim, já que nós temos o padrão bíblico de julgamento, então assim nós devemos proceder. Então, meu amado, meu querido, meu irmão, precioso irmão, julgue com cuidado. E em meio ao julgamento que você faz, observe o que você encontra nos outros. Cuidado para não querer tirar o cisco do olho do teu irmão quando você tem uma trave diante dos seus olhos. Mas faça um julgamento com cuidado. Faça um julgamento criterioso. Faça um julgamento bíblico. E aí eu quero incitá-lo a uma outra coisa. Quando em meio ao julgamento você encontrar uma pessoa extremamente valiosa, piedosa, santa, não é?
traz essa pessoa para perto de você. O Joel Bick fala muito sobre isso, já falou sobre isso, eu já li sobre isso, Joel Bick falando, que ele procura trazer para perto dele pessoas que vão acrescentar a sua vida em santificação, em piedade. Então, quando nós olhamos para um irmão crescendo nessa área, traga esse irmão para perto. Valorize esse irmão que tem vivido uma vida de crescente santificação e piedade e ore pelos demais. E ajude os demais. E incentive os demais. Eu quero aproveitar também para incentivar vocês a esmerarem-se um pouco mais nas aulas que estão falando sobre ética. Porque quando nós falamos sobre produzir frutos, meus amados irmãos, isso está ligado diretamente à ética cristã. A ética cristã é como nós vemos as coisas, como nós reagimos a elas, mas baseados exclusivamente na Escritura, na Palavra de Deus e para a glória de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, que Deus o abençoe e que você possa, ter a graça do Senhor desta lição sendo aplicada ao seu coração e à sua vida nesse dia. Fiquem na paz. Deus os abençoe, meus amados.